do IP3 e quero-vos dizer que quando cheguei à A25 pensei, quando eu chegar à Guarda o tempo de serviço já está todo contado porque esta porcaria continua toda por arranjar. O António Costa, não é? O António Costa veio dizer ou o IP3 ou o tempo de serviço dos professores, afinal nem uma coisa nem outra, e é assim que o Governo fala a verdade. E a segunda questão que eu vos queria dizer antes de entrar no assunto é que para nós, FENPROF, é uma maravilha estarmos aqui com estas organizações. Nós não temos nem a mania que somos diferentes, nem a mania que somos mais, nem a mania que somos sozinhos. Nós queremos ter a mania que estamos com os professores e que estamos com estas organizações, com estas novas organizações, porque a unidade que nós construímos todos uns com os outros é uma unidade de muito tempo de discussão, de muito tempo de conversa, de procura de convergência e depois dá nisto, dá nestas greves. Não há aqui ninguém, nenhuma organização, nem nós nem as outras, que decidam uma coisa e digam aos outros que têm que ir atrás. Não, a unidade constrói-se no dia-a-dia, em reunião, em trabalho conjunto e por isso, para nós, é um orgulho e uma honra estar neste conjunto de organizações que está a encostar o Ministério da Educação e, sinceramente, eu até acho mais que o Ministério da Educação à parede, porque, na verdade, os professores têm que ser respeitados. Na negociação, dizer-vos o seguinte, colegas, é evidente que a luta dos professores já obrigou o Ministério a alterar algumas coisas. O Ministério da Educação já tem que reconhecer, depois dizia ao Ministro na reunião de sexta-feira, dizia ao Ministro que para os professores é uma vaca sagrada o tempo, a graduação profissional. É sim, senhor. E temos outras vacas sagradas, como o tempo de serviço e mais umas quantas. Mas a graduação profissional é uma vaca sagrada e hoje, contrariamente ao que gostaria o Sr. Ministro, as colocações, praticamente em todas as fases, já são com o critério da vaca sagrada. Mas há outra questão, outras questões que não estão resolvidas. Vamos à vinculação. O Ministro vai vincular os colegas com 1095 dias de serviço, proposta que os sindicatos apresentaram, mas quer impor um outro requisito. Tem que ter este ano os colegas horários completos e anuais. Isto significa que vão vincular, e bem, professores com 4 e 5 anos de serviço, ficando de fora, e muito mal, professores com 15, com 18 ou com 20, porque este ano lhes falta 1 hora para terem o horário completo. Às vezes 1 hora porque são colegas com família, que já não são novinhos, que já não podem concorrer para o Odmir ou para outro sítio do país, que ser contratado em Lisboa ou no Algarve não dá para pagar a casa. Tiveram que ficar aqui, tiveram que prescindir do salário completo e agora ainda levam este agradecimento, que é continuarem contratados, ultrapassados por colegas com menos tempo de serviço e, eventualmente, em alguns casos, não vão jamais conseguir entrar num quadro, porque eles vão ficar fechados com a vinculação, que é importante, dos 10.500 professores, é claro que é importante, mas não pode haver professores com mais tempo de serviço, com maior graduação, a manterem-se contratados, enquanto com menos tempo entram. Têm que entrar todos os que, tendo 1095 dias de serviço, estão colocados em horários completos ou incompletos, anuais ou temporários, porque senão é uma tremenda injustiça que vai ser criada. Outra questão, e esta é uma linha vermelha para nós, para os sindicatos, para a FENPROF, mas para todos nós. Outra questão, diz o Ministro da Educação, como sendo, aliás, até fez sair essa notícia para os jornais, que os contratados iriam ter aumento de 350 euros, que vai permitir um contratado chegar ao índice 205, que é o terceiro escalão. Bom, mas há uma diretiva comunitária de 1999 que impede a discriminação salarial devido ao tipo de contrato a termo ou a tempo definitivo que as pessoas têm. Portanto, se o Ministério da Educação mantiver professores a contrato com mais de 12 anos de serviço, e atualmente são cerca de 8.000 os que têm mais de 12 anos de serviço, quer dizer que só permitir irem até ao terceiro escalão, a discriminação salarial vai manter-se
e nós iremos, junto à Comissão Europeia, fazer queixa porque o Governo está neste momento com um procedimento por infração por desrespeitar uma diretiva que é obrigatória. Depois, os quadros de zona pedagógica vão ser mais pequenos, é verdade. Aqui deixa de ser a Guarda, o Distrito, depois com um acerto ao outro, e Castelo Branco, é verdade. E vão passar, no caso da Guarda Cidade, por exemplo, a ser a Guarda, a ser Almeida e a ser Sabugal. Mas porquê é que eles fazem isto mais pequeno? Porque, na verdade, isso poderá ser bom ou não. Vamos ver como é que a distribuição se vai dar dos colegas do QZP e se os que são da Guarda vão ficar aqui, ou vão para a Sertã, ou vão para outro sítio. Mas isso, vamos ver. Mas a questão aqui é outra e tem a ver com quem é dos quadros. Na verdade, o que eles estão a fazer e querem fazer é transformar os professores, todos os professores do quadro de escola e dos quadros de agrupamento, em professores destes QZPs. E basta que um professor aqui da secundária da Sé, aqui da EB23 de São Miguel, aqui da Afonso Albuquerque, aqui da Sequeira, aqui de outro sítio qualquer, tenha insuficiência de tempos letivos, que são 12 horas, como quer o Ministério, e um tal de Conselho Local de Diretores, que nós não aceitamos, que seja criado para distribuir serviço, esse professor da secundária da Sé pode ter de ir completar o seu horário com umas horas a Almeida e outras a Vilar Formoso. Um colega com 60 anos, à beira da aposentação, que já tenha uma redução, por exemplo, da ordem das 14 horas, que tenha uma direção de turma com uma redução de 2 horas, se lhe faltar 1 hora letiva que seja, pode ir parar a completar horários em Vilar Formoso. Nós não aceitamos que o completamento de horários seja feito desta forma, nem para contratados, nem para professores dos quadros. Os professores devem completar os seus horários na escola onde estão e a ausência de componente letiva, como até aqui, não pode ser mais do que quando há 6 horas ou menos de componente letiva, porque caso contrário, isto é um retrocesso e em vez de estarmos aqui a criar uma situação de estabilidade, estamos a alargar a instabilidade a quem já estava estável e não podemos aceitar que isso aconteça. Relativamente aos concursos, há depois outros aspectos. Aliás, ontem houve uma reunião técnica na qual procurámos esclarecer questões que não são claras. Nós sabemos o que é mobilidade interna, sabemos o que é tudo isso, mas não sabemos o que é, e está lá no documento, uma tal de mobilidade para projetos. O que é mobilidade para projetos? É o que estava no documento anterior do recrutamento por perfil de competências? Então era como dizia aqui o colega antes, não é? Pode ser outro requisito, mas eu não me esqueço que no tempo das BCE havia um agrupamento, uma escola, aliás, no Norte, que abriu o recrutamento de um colega de Educação Física que tivesse o perfil que era o curso de nadador Salvador tirado na Associação Humanitária de Bombeiros de uma determinada localidade, que era Gualtar. E não é que havia mesmo um, é que até era tão estreito o critério que podia não haver ninguém. E como não me esqueço, lá embaixo no Algarve, numa escola em que a direção, na contratação de escola, para contratar uma colega do pré-escolar, vai contratar, depois da entrevista, uma colega com 0 dias de serviço, que passa à frente de toda a gente. Então, e não é que era a filha do vereador e o diretor nem se apercebeu disso. Portanto, nós já demos para esse peditório, conseguimos levar alguns destes casos a tribunal e a anular esses concursos. E esta coisa da mobilidade por projetos, os professores que estão nas escolas, colocados por graduação profissional, sabem perfeitamente desenvolver os projetos, sabem perfeitamente levar por diante os projetos. O problema hoje é outro. É que são projetos em cima de projetos e mais projetos e projetos, porque há gente a ganhar com os projetos, há câmaras a ganhar com os projetos, há empresas privadas a ganhar com os projetos e os professores que se lixem a ter que levar por diante os projetos e a aplicar e a preencher tudo o que é plataforma, com horários de trabalho burocrático e administrativo que chegam às 50 horas em algumas semanas. Depois, a questão de facto, já se disse aqui,
que está em cima da mesa não é só o problema dos concursos. Esse é um. É o problema da profissão. Ou olham para a nossa profissão e veem que vamos deixar de ter professores qualificados em quantidade para responder às necessidades das escolas, ou então acham que isso é bom, um caminho, porque fica mais barato. Nós tivemos 2.401 aposentação o ano passado. Foram menos de 1.200 os que entraram nos cursos para serem professores. A ficarem sobrelotadas. Mas mesmo que seja 34 mil, onde é que se estão a formar, quando, como ontem se dizia, para 400 professores de Físico-Química se entraram nos cursos, ou saíram do curso de formação, 2. Para 400 que se aposentaram, entraram 2 na profissão. Que caminho é este? Nós este ano acabámos o primeiro período com 25 mil, pelo menos, alunos sem os professores todos. Começámos o segundo período, onde ainda é por trimestres, com mais de 40 mil alunos sem os professores todos. E não é uma situação absolutamente caótica, porque aumentou em 60% o recurso a diplomados não profissionalizados. São bem-vindos, é evidente, porque sem eles o número de alunos sem aulas nem conseguimos dizer. Mas se a formação de professores não fosse importante para o exercício da profissão, então acabava-se com ela, e o certo é que não se acaba com ela. Não há professores profissionalizados em quantidade, porque os que cá estão mais jovens e têm oportunidade estão a sair da profissão, e os jovens que acabam o secundário não querem ser professores. E este é o caminho que vai continuar a ser cada vez pior se nós continuarmos a ter a profissão desvalorizada. Falava há pouco ali com as colegas que com esta norma poderão vincular este ano. Se vincularem com 20 anos ou 20 e qualquer coisa anos de serviço, há uma coisa que já sabem. É quando forem reposicionadas na carreira, tiram-nos logo 6 anos e meio de serviço que cumpriram enquanto eram contratadas. Quer dizer, ainda nem entraram lá e já sabem que vão entrar lá. Parece a Académica este ano começou o campeonato com menos 1 ponto porque não pagava a Segurança Social. Mas não é o caso, porque esses colegas pagaram tudo à Segurança Social, pagaram tudo o IRS, deram o melhor de si. Todos nós, durante a pandemia, os professores foram comprar os computadores, as plataformas, foram à casa dos alunos que não tinham meios de levar os trabalhos, apoiá-los, estar com as famílias, bateram palmas aos professores, bateram nas costinhas dos professores e agora roubam o tempo de serviço e obrigam a malta a ficar parada nas vagas. E, portanto, dispensamos as palminhas, dispensamos as palmadas e queremos é respeito, porque é isso que os professores merecem. E por isso gritamos: respeito! 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 E esse respeito, colegas, e esse respeito que não estão a ter para connosco e que nós exigimos, está bem visível nesta adesão que este distrito hoje tem. Estivemos aqui a fazer as continhas agora praticamente com tudo e podemos dizer que este 500 mil de professores que estão aqui concentrados junto à Câmara estão a representar os 97% de colegas que em todo o distrito da Guarda estão hoje a fazer greve, e a luta vai continuar com esta força que nós estamos a conseguir pôr na rua. Indo novamente ao tempo de serviço, ontem ainda estivemos na Presidência da República para dizer que não pode ser. Tínhamos lá exemplos claros. Tínhamos lá uma colega que está há 13 anos num escalão sem mudar. Tínhamos lá colega com 28 anos de serviço que tinha que estar no 8º e está no 4º à espera de uma vaga. Neste caso no 4º escalão. Porque não está no 4º, está mesmo nas escolas a trabalhar. Tínhamos exemplos de colegas a quem jamais vão chegar ao topo. Porque às vezes diz, pronto, mas o problema não é só o imediato. O problema é que no imediato se ganha menos, que é verdade, mas o problema é que se não contarem o tempo de serviço, que não são 6 anos, 6 meses e 23 dias. Para quem estava no quadro, são esses 6 anos, 6 meses e 23 dias, são as transições em 2007 e 2010 de carreira em que se perderam entre 2 e 4 anos, e para alguns colegas todo o tempo
que estão parados nos escalões de 4º e 6º à espera, porque eles limpam esse tempo todo. Os professores estão a haver mais de 10 anos de serviço. E sabem o que é que isso quer dizer? Que para além de ganharmos menos no imediato, quando os professores chegarem à idade de aposentação, não é a de se poderem aposentar, é a de não poderem continuar a trabalhar. Aos 70 anos estarão no 7º, no 6º, alguns escalões, e como agora a pensão é calculada com base em todos os salários, quem tiver mais tempo no pós-2006, de pós-2006, quanto mais tempo leva, maior pancada também leva, os professores vão ter pensões de aposentação. Quem tem hoje entre os 20 e os 30 anos para baixo, em muitos casos não vão além, no entanto impedem, e a quem tem a carreira que tem, mas que impedem de beneficiar dessa carreira. Portanto, e já disse aqui o colega do SPLIU há pouco, aquilo que eles fizeram com os 75% e os 58% é uma vigarice. Eu, quando saí da reunião, disse que era ilusionismo, mas não, é mesmo aldrabice. Porque reparem, eles mantêm, como disse aqui o colega, os 50% e os 33% das vagas e juntam os 25% das cotas. Mas se 25% da cota se esgotar no 4º escalão para chegar aos 75%, o que é que sobra para o 7º? 0, porque já se esgotou no 4º. Se dividirem entre os dois, afinal já não são 75 e 58, porque é só 12,5 para cada um. Mas o problema é que as cotas não são só para esses escalões, são para os 10 escalões. E se são para os 10 escalões, significa que a média dos 25% da cota dá 2,5 por cada escalão. Ou seja, o que eles estão a tentar é iludir a opinião pública, enganar os colegas, porque na verdade eles não querem mexer 1% que seja nas vagas que hoje existem para progredir e que hoje já estão a impedir 5.787 professores de progredirem na carreira. Diz o Ministro, eu prometo que até ao fim da legislatura não há mais congelamentos. Estes colegas que estão parados no 4º e no 6º escalão têm o tempo congelado, que não vai ser recuperado se continuarmos como estamos e que vai acrescentar a todo o tempo que está a faltar. Mas há o problema da precariedade, que já falámos, o problema dos horários de trabalho. Eu perguntava, se houver aqui um colega que tenha um horário de trabalho de 35 horas semanais, que dê um passo em frente, mas não vale a pena ir dar passos para trás, hein? Porque na verdade teria que se dar muitos passos para trás, porque o horário médio de um professor é superior às 46 horas por semana e não às 35. Temos o problema da aposentação, que reparem, em 2006, com a doutora Luz Rodrigues e o governo de Márcio Viadela. Mas já agora eu acho que o Sr. Ministro João Costa também merece qualquer coisa. Exato, e já lhe damos outra mais à frente, porque temos que dizer que a Guarda, os professores dão lição ao Costa da Educação. Os professores dão lição ao Costa da Educação. Os professores dão lição ao Costa da Educação. E ao outro também, pronto, mas vamos lá continuar então. Sobre o tempo de serviço, até há uma coisa curiosa, que eu hoje vinha no carro, a ouvir a Antena 1, as notícias, e ouvi uma crise política que mais nenhum setor, nem nenhuma organização sindical, que não estes sindicatos que aqui estamos, conseguiram que acontecesse em torno disto. E o que é que aconteceu depois? A doutora Helena Garrido devia ter a memória fresca. É que os grupos parlamentares do PSD e do CDS, negando o compromisso que tinham assumido e as votações que tinham feito na Comissão de Educação, abstiveram-se, deram a mãozinha ao Governo, o Governo não se demitiu, o tempo de serviço não foi contado e o IP3 continua uma desgraça. E essa é que é a verdade e isso é o que aconteceu. Mas foi pela luta dos professores, ainda assim, que conseguimos em 2018 o descongelamento das carreiras, porque eles só queriam que fosse em 2022. E foi pela luta dos professores que conseguimos em 2018 que os cortes acabassem e tivéssemos o salário completo. E foi pela luta dos professores que conseguimos que as bolsas de contratação de escola acabassem e que a PAC, que
deixou mais de 5.000 contratados fora dos concursos tivesse sido revogada. Mas a doutora Helena Garrido não está a dormir. Ela não dormia na altura quando dizia que nós andávamos sempre a fazer lutas. E não está a dormir agora quando diz que nós não lutávamos. Ela está bem acordada e sabe bem que interesses é que ela está a servir, e nós também sabemos os motivos porque estamos a lutar pelos direitos dos professores, pelo tempo de serviço, pelo fim da precariedade e por respeito por aqueles que são os construtores verdadeiros do futuro do país. Eu não podia não falar de um outro aspecto que a Guarda sente, até por uma situação que aconteceu, mas que 3.000 professores sentem no nosso país, que é o problema da mobilidade por doença. Já aqui se falou nisso. Se o Ministério da Educação acha que há fraudes, é obrigação criar sistemas de fiscalização efetivos. O que não pode é impedir que um professor com uma doença oncológica, com um transplante, professores em hemodiálise, professores com problemas no aparelho musculoesquelético, a quem reconheceu a doença com atestados multiusos, 7.500, venha dizer a 3.000 que não têm direito a ser deslocados. E veio dizer da pior forma, veio dizer assim: as escolas têm 10% de vagas para esses colegas, mas tem que ser por grupo de recrutamento. O professor de matemática tem um cancro. Olha, paciência, se ele fosse português tinha lugar, assim não tem, fica lá, faz a quimioterapia e vai para 200 ou 300 km no dia seguinte dar aulas. A educadora não consegue deslocar-se aqueles 18 quilómetros que tem que se deslocar todos os dias. Pois é, mas tinha que estar a 20 para poder concorrer. Ou então, se está a 20, tinha que ser do primeiro ciclo ou de geografia, porque para o pré-escolar não há vagas. Isto não é desrespeito, colegas. Isto é desumanização, desumanidade. Isto é falta de vergonha, aquilo que eles fizeram, e que ainda na reunião do dia 20 voltámos a dizer que o Ministério da Educação, pelo menos em relação ao ano que vem, tem de retirar a obrigação de coincidir com as disciplinas. As doenças incapacitantes não escolhem disciplina, abatem-se sobre malta, e malta mais velha. E nós temos uma profissão, e reparem o desrespeito para os professores, temos uma profissão em que a 3.000 foi recusada a deslocação por doença. Temos uma profissão, ainda ontem os dados do CNE disseram isso, em que 22% são sexagenários. 22% quer dizer mais de 20.000. Mais os 3.000 das doenças incapacitantes. Falamos aqui em 20 e tal mil pessoas. E o Ministro vem acusar os professores porque havia 2.000 baixas médicas. Eu diria até, há gente rija esta que é professora, há gente rija esta que, apesar de não ter deslocação, estando com doença incapacitante, sendo pessoas já em idade não é mais avançada, mas muitos já legalmente idosos e com descontos nos comboios, que continuamos ali nas escolas a dar o melhor, a dar o litro com os alunos e a construir o futuro deste país. E é isso que eles têm que perceber, e é este respeito que eles têm de ter pelos professores. Respeito! 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 E também, e para concluir, dizer, as negociações vão continuar. Ontem foi uma reunião técnica com inúmeras perguntas, que algumas delas, a maior parte, o Ministério não sabia responder. Nós iremos divulgar as perguntas, aliás estão nos nossos parceiros. Já que falo nisso também, dizer que às vezes se fala tanto de transparência. Bom, nós, e agora falando na FENPROF, porque não poderei falar pelos outros, mas por nós, já temos divulgadas no site, há uns dias, as atas das nossas reuniões, o que dissemos, o que nos dissemos, o que defendemos, o que propusemos. Também os parceiros, eu nunca pensei vir transpirar com esta temperatura. Também os parceiros, temos lá os parceiros que entregámos no Ministério da Educação, e outras organizações também lá têm os seus parceiros que entregaram. Há, no entanto, quem diga que não os vai fazer porque o que tem a dizer diz nas reuniões. Nós, colegas,
temos a seguinte princípio neste momento na luta que fazemos. Esta é uma luta dos professores. A escola pública precisa de todos, dos professores, dos não docentes, dos psicólogos, dos assistentes operacionais. Precisa de toda a gente. Mas esta é a luta dos professores. Porque há os professores que estão a roubar o tempo de serviço. Porque há os professores que querem roubar concursos justos e promotores de estabilidade. Porque há os professores que estão neste momento a tentar negociar um regime de concurso inaceitável. E por isso o que nós dizemos é assim: a nossa luta somos nós professores que agarramos nela. Somos nós professores que vamos para a frente na luta. Somos nós professores que temos de lutar e não pedir a outros que lutem por nós. E é isso que nos une também. E é isso que nos traz juntos. E é isso que faz com que no dia 11 a manifestação nacional que vai existir, haver em Lisboa, à dimensão das de 2008, é uma manifestação nacional de professores e educadores em defesa da sua profissão, porque é a profissão de professor que está a ser atacada e que tem que ser defendida por nós, que somos aqueles que levamos por diante o exercício dessa profissão. E, portanto, um autocarro por escola até é pouco, mas pronto, se for um por escola, ou agrupamento, já teremos ali 811 autocarros. É a dimensão de 2008. Seremos mais, porque se formos 100 mil como em 2008, colegas, se formos 100 mil como em 2008, nós não vamos caber naquela Praça do Comércio, naquele Terreiro do Paço, porque aquilo leva 50 a 60 mil pessoas quando está cheio. E bem nos lembramos em 2008 que tivemos de repetir as intervenções no final, porque metade dos colegas, e éramos 100 mil, não conseguiram entrar na praça. E desta vez queremos que isso aconteça. Nós repetiremos 2 e 3 vezes as intervenções, se isso for preciso. Mas temos que lá estar todos. Os professores em defesa da profissão, e é isso que dia 11 vamos dar uma grande lição a este governo e dizer o que gritámos quando viemos para aqui. Quem chegou a este ponto da luta, com níveis de adesão que eu nunca me lembro, eu não sei se alguém se lembra, de a Guarda ter uma greve deste tipo. Aliás, o sinal que foi dado em Coimbra, eu até dou este exemplo, quando a secundária Dona Maria chega aos 20%, nós fazemos um brinde e agora teve 90%, portanto, nós o que temos aqui a dizer é que uma luta que chegou aqui é uma luta que só para quando os professores virem satisfeitas as suas reivindicações. Nós não queremos, ou melhor, queríamos, mas não exigimos que contem o tempo de serviço deste ano para o ano que vem. Mas tem que contar o tempo de serviço de uma forma faseada, como está a acontecer na Madeira e nos Açores, porque nós não somos professores de segunda. E, portanto, abertos à negociação, abertos ao faseamento, abertos a encontrar uma forma de poder recuperar o tempo de serviço, abertos a tudo isso, completamente fechados a que nos digam, como têm dito, que o tempo de serviço não é já para contar. O Primeiro-Ministro, que é sempre um bocado azelha a dar exemplos, diz que quando o relógio para e se põe outra vez a andar, lá mais à frente, não se vai recuperar o tempo atrás. Aí vai, porque se ele não puser a recuperação do tempo em que esteve parado, ele cada vez que olhar para o relógio, pensa que vai tomar o pequeno almoço e já está na hora de jantar. E, portanto, o tempo também nos relógios para, e põe, ele confundiu relógios com cronómetros. Eu acho que sim, temos que lhe mandar uma explicação que há uma diferença. Agora, o tempo foi cumprido, o tempo foi trabalhado, o tempo tem que ser contado, e essa é uma linha vermelha que os sindicatos não irão pisar e o governo tem que deixar, tem que aceitar, tem que admitir, tem que negociar a contagem integral do tempo de serviço. Viva a luta dos professores, a luta vai até ao fim, vivam os professores da Guarda, que afinal eu também tenho um bocadinho daqui, mas vivam os professores da Guarda e ali debaixo da sequeira, vamos à luta, a luta continua e a Guarda hoje está na rua e muito bem representada. Viva a luta dos professores! Colegas, só dar aqui bem! Vamos regressar às nossas casas, à nossa vida, e este foi um grande momento de luta que nos uniu a todos ainda mais. Dia 11, vamos
vamos preparar-nos para dia 11 e não